Santa Catarina. Estou aqui no Centro de Eventos Plínio Arlindo Denez. Este auditório, no dia 25 de junho, tinha 1000 empresários que recepcionaram o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente foi ovacionado em pé. Daqui foi comer uma pizza no restaurante aqui da cidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque 2 vezes neste ano o presidente esteve na nossa cidade, com muito carinho o recepcionei. Passou-se o tempo, o clima esquentou no país, os ânimos foram alterados, as discussões, os discursos e os depoimentos em redes sociais foram ao extremo. No último dia 7, o presidente convocou o Brasil para o grande ato da independência, que isso já é tradicional no dia 7 de setembro. Milhões de brasileiros foram às ruas e hipotecaram o apoio ao presidente da República. A maioria absoluta e esmagadora disseram: eu autorizo. O que é isso? Eu autorizo, presidente, a você me representar e fazer o que você achar melhor pela nação brasileira, pela minha família, pelos meus filhos e pelo nosso país. A maioria disse isso: eu autorizo. Muitos interpretaram equivocadamente e acreditavam que isso seria o grito de guerra para que o presidente Jair Messias Bolsonaro, o presidente de coragem, fosse praticar no dia 7 ou no dia 8, o ato que alguns esperavam, o rompimento ou decretar estado de sítio. Vocês já pensaram se o presidente fizesse isso? Se parou para pensar o impacto disso tudo nesse país se o presidente fizesse isso? O capital internacional ia embora, a economia afundava, nós iríamos falir. A indústria, o comércio entraria em colapso. E aí os corajosos diziam o seguinte: foste um covarde, presidente, você quebrou o nosso país e gerou bilhões de desempregos. O presidente Bolsonaro, com este apoio em mãos, raciocinou no dia 8, avaliou com a sua equipe de governo, chamou o ex-presidente Temer, nada melhor do que a experiência dos cabelos brancos, para poder trocar uma boa ideia. Junto com o presidente Temer, junto com seus assessores, encontrou o melhor caminho: recuar, recuar, recuar. Estender a bandeira branca, pedir paz pelo país, entendimento com os poderes, para que quem ganhe com isso seja a sociedade. É aí que eu quero convocar a sociedade brasileira. Muitos daqueles que estavam ao lado do presidente, do senhor, lhe abandonaram, porque queriam uma bravata. A maioria absoluta dos brasileiros ficaram até um tanto sentidos sem entender muito bem. Mas muitos, como eu, entendiam o que o senhor quis dizer. Eu já disse para o senhor aqui em Chapecó: o senhor não é muito bom de discurso, não, mas as suas atitudes são nobres. E essa atitude praticada pelo senhor agora, de pacificar o país, é nobre. É a atitude de um grande estadista que bota em risco a sua popularidade, mas não bota em risco a vida do seu povo que o senhor lidera. Isso é papel de líder de verdade. Por isso, meu aplauso ao nosso presidente Jair Bolsonaro. E quero pedir a todos os bolsonaristas e brasileiros: eu vi a revolta de 2 públicos. A esquerda ficou odiando a sua atitude, presidente, porque o senhor encontrou o caminho certo. Os ciumentos, como Dória. E aí, Dória? Então o senhor fez uma declaração dizendo de que o leão virou um rato. O senhor disse que o presidente Bolsonaro era um leão, virou um rato. O governador Dória: o leão virou um gigante. Mas você, de rato, virou um camundongo, equivocado. O sujeito que enganou o povo de São Paulo quando foi prefeito, traiu o ex-governador pelo qual o senhor deveria dar apoio, traiu seu candidato a presidente, que era Geraldo Alckmin, para se grudar no Bolsonaro para virar governador de São Paulo. E a primeira oportunidade que o senhor teve, cuspiu no prato em que comeu, se lança candidato a presidente antes mesmo de governar São Paulo, promove o caos em São Paulo com excesso de lockdown
e está tipo o Casagrande, comentarista. Deveria, governador Dória, o senhor aplaudir o gesto do estadista, ter mais coragem, tanto quanto o Bolsonaro tem, de dar um passo atrás quando é necessário. Mas eu quero aqui, meu presidente amigo, lhe dizer, estou orgulhoso de ser seu eleitor, ser seu seguidor, e mais orgulhoso ainda, pela sua atitude. O senhor cometeu um ato fantástico, que a maioria dos brasileiros estão aplaudindo. A todos os bolsonaristas, aplaudam esse homem em pé, porque se a atitude fosse diferente, nós estaríamos chorando e os nossos filhos desesperados, e esse país estaria num precipício. Aos caminhoneiros do país inteiro, meu abraço, meu aplauso. Já parou a paralisação em todo o país, todo mundo voltou para casa. Porque se os caminhoneiros continuassem com o intuito de ajudar o presidente, trancando as rodovias, o que ocorreria? O maior prejuízo era do caminhoneiro. O maior prejuízo era dele próprio. Segundo, não levaria a nada. Mas a atitude dos senhores caminhoneiros, sofredores da estrada, hipotecar apoio ao presidente que ele precisava, voltar no seu trabalho na hora que ele pediu. Agora, gente, presidente Bolsonaro, esse é o caminho, amigo. Segue esta linha. Esse país vai explodir. Vamos crescer muito. STF cumprindo a sua missão. É importante o STF no nosso país? Claro que é importante. Todos nós precisamos de reparos. Senado no seu lugar, a Câmara e o senhor presidente cuidando da nação. Senhores senadores e deputados, vamos às pautas importantes do país. Presidente, o caminho é esse. Que Deus lhe ilumine. Não é à toa que o senhor é um homem de Deus, viu? Porque se assim não fosse, nós estávamos ferrados e lascados no dia de hoje. Brasil acima de tudo. E como o senhor mesmo disse, Deus acima de todos. Estamos juntos, presidente.